seus assentos. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, vai falar sobre duas curas milagrosas. Duas curas que acontecem nesse livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. E a Bíblia vai falar sobre a cura desta mulher. A Bíblia diz que Jerusalém estava a cerca de 50 quilômetros. Ou seja, essa cidade estava a 50 quilômetros de Jerusalém, ali um povoado. E a Bíblia vai falar que havia em Jope uma discípula chamada Tálita, e essa mulher, ela estava debaixo de muitas obras que ela fazia, de muitas esmolas. Então isso prova que essa mulher, além de ela ser chamada como discípula, uma serva de Deus, ela também exercia a sua fé, ela também exercia as suas caridades, ela ajudava pessoas, ela pregava, ela falava do Evangelho, mas ela também não só falava, como ela ajudava os necessitados. O interessante desse texto é que vai dizer que ela era uma discípula de Jesus Cristo. E eu fiquei me perguntando, porque o tempo todo que a gente lê a Bíblia, vou pedir que comente um pouquinho, a gente dificilmente lê discípula, mas aqui no texto de Atos dos Apóstolos mostra que também tinha uma discípula de Jesus Cristo, uma mulher que é muito pouca falada, muito pouco reconhecida, mas que na Bíblia ela está aqui escrita. Essa mulher era discípula de Jesus, mas a Bíblia nos ensina acerca desta mulher que ela está cheia de boas obras. Ela não só falava, mas como também ela exercia sua fé, ela ajudava aqueles que necessitavam. Nós já vemos uma grande qualidade na vida dessa mulher que nos dias de hoje a igreja não tem, porque às vezes a igreja deixa de pregar, deixa de se colocar no lugar de chamado de discípulo de Cristo, já não faz essa tal atividade, muito menos ajudar alguém que necessita no lado financeiro, ou que seja também do seu celeiro. Só que a Bíblia fala e dá grande exemplo dessa mulher que havia ali em Jope, que ela era cheia de esmola, cheia de boas obras. Essa mulher ajudava qualquer uma pessoa, ela estendia suas mãos para aqueles que eram necessitados. Só que a Bíblia vai dizer que aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu. Então esta mulher, ela tinha um espírito de enfermidade, ela estava enferma, ela estava doente, passando por um momento de crise, um momento de aflição, um momento de calamidade na sua vida física. E a Bíblia vai dizer que, passando um certo tempo, esta mulher, ela vai ser levada ao hospital, passar pela enfermaria, e ali ela fica enfermada. Só que acontece, passado algumas horas ou algum tempo, a Bíblia diz que esta mulher se agravou o seu estado, a sua situação, de mal a pior. E o que acontece? Ela vai e falece, morreu. E a Bíblia vai dizer que, ao morrer e tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. Observa aqui algo interessante, que a Bíblia vai dizer que quando aquela mulher ela morre lá no leito do hospital, algumas pessoas da quais ela um dia o ajudou, estendeu as suas mãos, vai até lá e pede esse corpo. Interessante que a Bíblia não fala, não conta a história de algum familiar ou de parente de alguém, porque nós sabemos que quando alguém da nossa família vem a falecer, a morrer, a primeira coisa que o médico ele pede que alguém da sua família, do seu sangue, que se apresente para fazer ou apresentar, para ver qual vai ser o procedimento, alguém de responsabilidade. Só que o texto mostra que
quando esta mulher ela morre, alguém vai até aquele hospital e assume o lugar de um ente querido, alguém familiar, e a primeira coisa que eles fazem é pegar aquele corpo e levar e colocar dentro da sua própria casa. Quem diz que quando alguém morre é depositado dentro de casa, é colocado dentro de um quarto? Não, quando alguém morre, a primeira coisa que acontece é passar por um período onde é velado o seu corpo, e por algumas horas ou um tempo determinado é levado para a sepultura, colocado, deixado ali, dado o seu último adeus, e cada um segue a sua vida. Só que a Bíblia mostra para nós aqui nesse texto que alguém chega até ali e assume esse compromisso, e a primeira coisa que eles fazem é pegar esta mulher e levar de volta para dentro da sua casa e colocar dentro do seu quarto em um local alto. Eu fiquei olhando para esse texto e perguntando para Deus, porque eu nunca vi coisa igual como eu vi dentro deste texto. Eu olhei para os céus e falei: Deus, por que isso tem acontecido? Nenhum momento eu vi uma história como essa, nenhum momento eu vi alguém contar uma história como esta aqui. Eu lembro a Bíblia esse tempo todo, eu nunca vi algo parecido, eu nunca vi algo igual, e eu tenho certeza, se eu perguntar para a igreja, ninguém vai saber a resposta, ninguém vai entender o porquê dessa situação. É por isso que esse texto ele está aqui nessa noite para esclarecer e trazer algo muito profundo para nossas vidas aqui nessa noite. Se eu perguntar para a igreja se alguém já viu algo parecido, ninguém vai me dar uma resposta, ninguém vai entender o porquê da situação, assim como eu do texto. Eu olhei para os céus e eu falei: meu Deus, mas por que eu nunca vi uma história como essa? Todavia que nós sabemos, quando alguém morre, passa por algum período e ali é depositado, nós voltamos para o nosso lar, aquela pessoa fica ali e acabou, já era. Só que a história nesse texto aqui, ele conta que esta mulher agora, alguém vai até o leito do hospital, assume o seu estado de morte e traz dentro para sua casa. É claro, se nós olhamos o texto, se alguém já está entendendo, vai imaginar que, é claro, se alguém trouxe para casa é porque o corpo vai ser velado em casa. Só que nenhum tempo, se alguém já leu a história até o final, vai ver que teve algum corpo velado dentro dessa casa ou dentro desse quarto. É por isso que esta mensagem nesta noite, ela vai trazer algo muito especial para a nossa vida, porque eu sei que já tem alguém curioso para querer também entender essa história. E eu olhei para os céus e eu falei: Deus, por que o Senhor me dá um texto como esse? Porque nesse texto, até por onde eu me entendo na Bíblia, eu já li esse texto, já preguei esse texto, mas o Senhor nunca me trouxe algo esclarecedor dentro dessa história, dentro desta mensagem. Aí a Bíblia vai dizer que alguém pega esta mulher e traz dentro da sua casa e coloca dentro do seu quarto e coloca num alto, em um lugar bem alto. Aí nós ficamos imaginando e querendo entender. Alguém está olhando e dizendo: o que o pastor vai trazer aqui dentro desse texto? Alguém está olhando e dizendo assim: eu quero entender, eu quero ver que algo é esse que o texto ele vai nos mostrar nessa noite. Eu vou trazer algo aqui nessa noite diferente para nossas vidas dentro desse texto. É por isso que a Bíblia vai dizer
Ele vai tocar na nossa vida. Deus, Ele vai trazer um grande refrigério. Deus, Ele vai trazer um grande avivamento. Deus vai pegar nas mãos de crente aqui hoje e vai chacoalhar, vai levantar. Deus, Ele vai trazer ânimo. Deus, Ele vai trazer vida. Deus, Ele vai trazer alegria. Deus, Ele vai pisar com os dois pés firmes dentro deste tempo aqui hoje, porque tu precisa entender o quanto Ele tem o poder nas suas mãos. E ainda que se tiver algo morto, se crer na sua palavra, a Bíblia diz que viverá. Eu sei que eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que possa estar no mesmo estágio que eu me encontro. Eu posso estar pregando para alguém que está desanimado, está contrito, o pobre de espírito, a sua alma gemendo, a sua alma angustiada, mas o Senhor está dizendo: não vai ser para a morte, não vai ser depositado. Alguém queria levar para fora, para ser sepultado lá fora, mas alguém olhou e disse: não, não vai depositar lá fora, vai trazer para dentro. Deus está dizendo: alguém poderia pensar que ia levar para fora, enterrar os teus sonhos, mas ainda aqui dentro Deus vai ressuscitar sonho, Deus vai ressuscitar vida, Deus vai levantar a alma, Deus vai chacoalhar crente aqui nesta noite, porque eu sinto através da palavra um grande avivamento nesse lugar. Glória a Deus. A Bíblia diz, a Bíblia vai dizer: depositaram no quarto alto. Aí eu fico imaginando, ao invés de sepultar, levaram para o quarto. E o quarto era, ai meu Deus, desceu. Aleluia. Eita meu Deus! Porque tem crente que quer resolver lá fora, mas o verdadeiro cristão, ele não leva o seu problema para fora, ele não leva o seu problema para vizinho, ele não leva o seu problema para parente. Quando ele está com problema, quando ele vê a morte, quando ele vê o perigo, quando ele vê o desemprego, quando ele vê situações piorando, quando alguém olha para ele dizendo que não tem mais jeito, ele não vai para fora, ele vai para o quarto, ele vai para o quarto. Eu estou pregando para alguém aqui nesta noite que Deus está dizendo: para de levar para fora, leva para o quarto, meu filho, leva para o quarto, minha filha, porque problema se leva para o joelho. Deus está dizendo: leva para o joelho, leva para o quarto, leva para as quatro paredes, leva lá para o cantinho, porque lá no quarto é lá que é lugar de chorar, é lá que é lugar de se lamentar, é lá que é lugar de entregar. Glória a Deus. A Bíblia diz: depositaram no quarto alto, ao invés de sepultar, levaram para o quarto. Quando eu vejo um negócio desse, eu fico meio atrapalhado, igreja. Eu fico com vontade, com sede. Aí eu fiquei me perguntando para Deus: ai meu Deus, eu começo a pregar, a gente começa a ver coisas, não vai dar tempo de eu terminar a mensagem não, porque o horário já foi embora. Levaram para o quarto. Eu vou dizer a primeira coisa: leva, oh meu Deus, tem amigo que te leva para perto de, não te leve para longe. Aleluia. Porque a Bíblia diz que ela era discípula, cheia de esmola e de boas obras. Por máximo que você faça alguma coisa para alguém e ele não reconheça, mas continue fazendo. Aleluia. Por mais que você estenda as mãos para alguém e não tenha
a recompensa, mas continue colocando em prática, porque lá no final pode reverter a situação. Então a Bíblia mostra para nós que ela tinha, a igreja, você pode imaginar aí também, mas quem está pregando sou eu. Você pode entender melhor do que eu aí. Mas pense comigo, depois de morto, quem não quer enterrar o morto? Alguém quer levar para casa? Não quer. Você acha que no meio daquela multidão não tinha alguém dizendo, já morreu, já era, entrega lá e sepulta? Mas também tinha pessoas, Guilherme, que diziam assim, não, vamos levar para o quarto. Ah, não enterra, não, vamos levar para o quarto, porque amigo que é amigo. Aleluia! Amiga que é amiga. Ó, não ajuda a enterrar os teus sonhos lá fora. Diz assim, filha, filho, amiga, amigo, vamos para o quarto, porque lá nós vamos colocar o joelho no chão e vamos clamar a Deus. Aleluia! Nós vamos chegar no quarto, não. Eu estou pregando para alguém que talvez já não tenha mais esperança. Talvez olha para o estágio da situação e diz assim, eu já entreguei os pontos, e Deus está me usando, e dizendo assim, não, ainda não. Talvez alguém, amigo, parente disse, desista, não tem mais jeito, acabou, mas Deus me levantou como profeta aqui nessa noite, dizendo, ainda não é o fim, ainda não acabou, vai para o quarto, vai para o quarto. Já viu um louvor que vai para o quarto? Tem uma mensagem também na Bíblia que diz, vai para o quarto e fecha a porta. É lá no quarto que é lugar de chorar, porque alguém está chorando para vizinho, para parente. Enquanto está chorando para vizinho e para parente, as coisas só estão piorando. Mas nessa noite o Senhor está dizendo, quer ver mudança, quer ver a milagre, quer ver acontecer? Vai para o quarto, coloca o joelho no chão, coloca a cara no pó e começa a orar, porque alguém está olhando e dizendo, o teu sonho acabou, já era o projeto, é falência, não tem mais jeito. Ei, deixa eu dizer uma coisa, é fácil alguém dizer que não tem mais jeito na tua situação, mas ainda há uma esperança, ainda fé, ainda vida, é uma palavra de vida, porque alguém estava olhando e dizendo, sepulta, morreu, acabou, já era, mas tinha alguém ali lutando e dizendo, não, esta mulher é boa, esta mulher um dia me ajudou, esta mulher um dia me evangelizou, um dia ela pregou para mim, um dia ela me deu conselho, um dia eu não tinha nada, quando eu vi chegou a bênção. Então deixa eu dizer uma coisa, enquanto alguém quer sepultar, eu quero levar para o quarto, eu quero levar para o quarto, e eu quero no lugar mais alto. Eu estou pregando para alguém que ainda não caiu a ficha, ela quer, meu Deus do céu, desceu agora em ti. Ei, deixa eu dizer, ela dizendo assim, eu quero no lugar mais alto. Sabe por que mais alto? Sabe por que mais alto o Senhor está me dizendo aqui nessa noite? Porque enquanto tu não resolve embaixo, lá em cima ainda tem uma esperança. Ei, alguém está dizendo, morreu, acabou, já era, mas se alguém de fé, ele deve dizendo, leva pro alto, leva pro alto, porque lá no alto, alguém passa dizendo, não tem jeito, acabou o projeto, morreu, enterra, joga terra. Alguém está olhando e dizendo, leva pro alto, leva pro alto, leva pro alto. Alguém dizendo assim, olha, eu vou pro quarto, vou colocar meu joelho no chão e vou clamar pro alto. Ainda há uma esperança, minha filha, ainda há uma esperança, meu filho. O Senhor está dizendo assim, eu sei que tem alguém que já desistiu, alguém falou não tem mais jeito, alguém recuou, mas o Senhor me levanta aqui nessa noite como um profeta dele, dizendo, ainda há uma esperança. Tu não resolveu na terra não, ainda tem um quarto para o lugar onde tu chora, dizendo, Senhor, me ajuda, eu não aguento, eu não suporto, na terra eu não consegui, na terra eu lutei, não deu certo, mas hoje eu me entrego no alto.
onde é esse ato? Você lê na Bíblia, você vê esse ato? Dê uma introdução na mensagem. Só tem alguém no alto que pode fazer alguma coisa, mas ninguém. Então, a Bíblia diz que levou e colocou no lugar alto. Só que no 38 a Bíblia diz assim, olha, e como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Então a Bíblia diz que Pedro estava ali. E quando eles ficaram sabendo que Pedro estava ali, então eles mandam o quê? Um recado para que Pedro viesse e fizesse alguma coisa. Para que Pedro viesse e talvez orasse, apresentasse. Só que a Bíblia vai trazer um detalhe para nós. Vai trazer um detalhe aqui para nós. Aleluia! Porque quando ele chega até lá e fala com Pedro, a Bíblia, nós vemos algo importante aqui, que nós devemos ter um tipo de relacionamento que quando precisarmos, você possa contar. Porque tem muitos crentes que é rodeado de amigos, mas quando precisa, glória a Deus. Aleluia. Só se tem amigo quando tem dinheiro, quando tem carro, quando tem um celeiro cheio, quando pode oferecer alguma coisa, mas na prova não se tem amigo, no desemprego não se tem amigo, sem dinheiro não se tem amigo, sem carro não se tem amigo. Só que a Bíblia mostra para nós aqui que, meu Deus, Aleluia. mesmo depois de morta, a mulher ainda continua pregando. Morreu, acabou, não é o ditado. Só que nós vemos aqui no texto que mesmo depois de morta, ela ainda continua pregando. Mostra o valor dela aqui na Bíblia. A minha pergunta é, que não era agora, se tu morrer hoje, alguém tem saudade de você? Alguém vai olhar e dizer assim, olha, fulana foi uma bênção como crente, uma serva de Deus, viu? Foi uma missionária, uma evangelista, uma diácono. Não tem. Ou vai dizer aqui, não valia nada. Tantos anos na igreja, mas eu nunca tenho de igreja. Para mim não ficar aqui nos detalhes. Mas essa mulher prova para nós que mesmo depois de morta, ainda ela continua pregando. Oh meu Pai. Aí mostra para nós aqui detalhes importantes, que alguns varões que estavam ali vai recorrer a quem? A Pedro. Então mostra que mesmo depois de morta, ela ainda continua tendo amigo. Porque tem gente que está vivo, rodeado de amigo, mas na verdade não tem amigo. E se morrer, aí é que não vai ter mesmo. Mas essa mulher, ela mostra para nós que isso aqui é para mim e é para você. Não é para quem está lá fora, não. É para você. Entende isso aqui? Isso aqui não tem nome, aqui é para fulano, não. Isso aqui é para a igreja. O que a Bíblia mostra para nós, mostra que você precisa ter um relacionamento que quando tu precisar, quando tu estiver na beira da morte, tu possa contar com alguém. Ou tu é aquela pessoa que é amada por todo mundo, mas quando tu está na prova, tu não tem ninguém. É aqui prova o contrário, que mesmo depois de morta, ainda tem amigos querendo ajudar ela. Ainda ela tem amigo que quer estender as suas mãos. Por quê? Porque os amigos, quando ficam sabendo que Pedro estava ali, o que eles fizeram? Foram ter com Pedro. Eu quero ver hoje, tu vivo ou morto, se quando tu estiver na pior, alguém vai atrás de você ou atrás de alguém para te ajudar.
Vir aqui pregar, falar é uma coisa, colocar na prática para a igreja ver é outra, para Deus ver é outra. Então a Bíblia mostra para nós que ainda existe amigo. Amigo. Tem de igreja. Eu queria ter amigo como ela teve. No meu momento difícil, querer me ajudar. Porque amigo que é rodeado de mim quando eu estou bem, aí é fácil. Eu quero amigo quando eu estiver mal, que se preocupe, que se importe comigo. Aí é difícil, viu? É difícil ter amigos assim, não é, Docas? Aí, olha o que acontece. Ai meu Deus. Olha, não funcionou na guia, porque eu ia trazer algo interessante no versículo de número 37, já que eu estou no 38, 39. Porque no próprio versículo 37, quando se fala de quarto alto, eu vou falar para crentes que não entende. Quarto alto é lugar de intimidade, tá? Que muitos já não tem mais. Quarto é lugar de intimidade. Qual que é a intimidade? Oração, que tu não ora mais dentro do quarto. Quer ver outra prova? Mateus 6 e 7. Fecha a porta do teu quarto. Igreja, está vendo aqui? Outra coisa que Deus ele mostra: não sepulte, leve para o quarto. Não desiste, leva para o quarto. Seja como Ana. Quantos anos Ana orou? Não deu certo, já entregou os pontos, deixa para lá, vamos partir para outro. Deus dizendo: não, minha filha, no quarto. Leva para o quarto, para o joelho. Ei, eu vou dizer uma coisa: não tem nada que o joelho não resolva. Possa passar os anos que for, eu sou prova disso. O joelho, intimidade, resolve. Tem coisa que é só. Tô velho, não aguento ficar ainda com um pé só no alto. Joelho, resolve. A e B não resolve, é somente o joelho. Olha, outra coisa que nós vemos aqui é a razão que é pessoas que ia enterrar, só que a fé diz quarto. A tua razão diz não tem jeito, a fé diz quarto. A tua razão diz não dá certo, a fé diz quarto. Aleluia! A tua carne diz desiste, não tem jeito, a fé diz minha filha para o quarto, leva para o alto. Não, será que alguém entende isso, Jesus? Aleluia! Leva para o alto. Como com o alto? Tu clama aqui, vai subindo. Aleluia! Tu vai clamando, orando aqui, vai subindo. Uma hora ela desce, uma hora acontece. Quarto alto é o quê? Levando a sua dor, o seu problema, para onde? Para o alto. Vamos lá para o número 39, nós estamos aqui. Levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto e todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as o quê? E veste que Docas fizeram. Tem mais uma prova aqui. Outra prova que mostra para nós quem é Docas. Porque diz que todas as viúvas rodearam e chorando, os mostrando as túnicas. É como se fosse aquelas viúvas olhando aquela situação e dizendo: Docas se foi, mas deixou boas obras. O que é túnica para vocês? Veste roupas? Que isso simboliza que Docas trabalhava e fazia túnicas. Ou seja, alguém estava olhando
para a situação de Dorcas, mas via o seu trabalho. Alguém está dizendo: Dorcas se foi, morreu, mas olha o que ela fez. Alguém está dizendo: olha, Dorcas se foi, mas deixou boas obras. Essa túnica que eu estou vestido foi ela que fez. Em outras palavras, hoje dizia assim: olha, se foi, mas foi ele que ganhou a minha alma. Ela se foi, mas foi ela que um dia pregou para mim, no dia de hoje. Só que as viúvas estavam ali olhando e dizendo: olha, Dorcas se foi, mas as obras ficaram. Aleluia. Ou seja, Dorcas morreu, mas continua pregando. Por quê? Por causa das suas boas. Se eu fosse você, se importava com isso, porque não é só vir para a igreja, pegar o microfone, cantar louvor, pregar porque está escalado, abrir o culto porque está escalado, falar do dízimo porque está escalado. Não, tem que ter obras. Aleluia. Obras. Se não tiver obra, me prova aí como alguém vai te reconhecer. Dorcas morreu, mas tem obras. Morreu, mas alguém está dizendo: olha a túnica que ela fez, ó. Isso aqui foi Dorcas. Ó, foi Dorcas. Alguém está olhando e dizendo: Dorcas morreu, mas deixou bom testemunha. Igreja, acorda. Não fica olhando para o Edson porque ele é chato, não, ignorante, arrogante, não. Faça a tua parte. Se vira nos 30. Se Jesus voltar hoje, cadê as tuas obras? Se Deus recolher você hoje e te levar, alguém vai sentir saudade de você e dizer: olha, isso aqui foi fulano, isso aqui foi fulano. Morreu, mas, oh meu Deus, deixou as obras. Não, morreu, já vai lá em 1 Coríntios: combati o bom combate, guardei a fé, encerrei a carreira, guardei a fé. Que carreira? Se nem começou, não fez nada. Mas quando morre, o versículo é esse: não fez nada, não ganhou ninguém, até pregou, mas não ganhou ninguém, não salvou ninguém, mas combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Eu tenho medo de um dia velar um corpo e pegar uma palavra como essa, eu olhando e sabendo que não fez nada. Tem de igreja. Por isso que Salmo 23, né? Como que ele consola se o chicote desce? É velha igreja. Aí a Bíblia vai dizer que as viúvas estavam rodeando e chorando, mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera. Então ela mostra que Dorcas morreu, mas deixou boas obras. Outra coisa, fizera. O que a fizera significa? O Evangelho. Fizera significa o Evangelho. Pregou, Dorcas pregou o Evangelho. Dorcas é reconhecida na Bíblia. Por que, pastor? Porque pregou o Evangelho. Dorcas ganhou muitas almas. Dorcas salvou muitas almas. Dorcas fez muitas esmolas, ajudou muita gente. Entende? Aí nós vemos uma igreja morta, que é cheia de obra dentro da igreja, com o microfone na mão. Não dói? Mas não só basta doer, coloque em prática para não doer da próxima vez. Aleluia. Dorcas morreu, mas deixou boas obras. Outra coisa que nós vemos aqui, ela fizera o quê? Já foi dito, significa o Evangelho, pregou o Evangelho. Outra coisa que nós vemos aqui, que Deus não te chamou para guardar o que recebeu dele. Ai, meu Deus. Deus te chamou para tu entupir ou só pregar dentro da igreja? Ai, papai. Deus, ele te chamou para tu guardar. Ai, eu sou missionário, então coloque em prática. Ai, eu sou, então coloque em prática. Eu sou obreiro, coloque em prática. Não é só dentro da igreja. Dorcas não fez a obra dentro da igreja, Dorcas fez a obra fora.
Dorcas deixou e foi reconhecida dentro da igreja? Não, Dorcas foi reconhecida lá fora. Foi isso que Dorcas foi conhecida lá fora. Então prova que Deus não te chamou para tu esconder o dom que Ele te deu. Porque tem crente que está cheio de dom, mas está escondido. Tem crente que Deus derramou unção, derramou dom, mas até hoje não colocou em prática. Eu só coloco quando eu estou dentro da igreja com o microfone na mão. Então não vai cortar o microfone. Vai usar o dom sem microfone. O dom não é só para ser usado aqui dentro. A boa obra é lá fora. Aleluia. Amém, Dorcas? É lá fora a boa obra. Outra coisa que nós vemos. Meu Deus do céu. Outra coisa aqui, outra prova que Deus acabou de falar. Quer ver? João 15:16. Olha o que vai dizer. Eu vou te provar aqui agora do que eu estou falando na Bíblia. Deus não te chamou para... Deus ele te chamou para quê? Para produzir da fruta, não foi? Ou não? Deus te chamou para isso, olha lá. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para quê? Cadê? Cadê? Cadê os frutos? E deis fruto, e o vosso fruto é para permanecer. Não é para fazer uma vez e parar, tá bom? Permaneça, dê continuidade, é contínua, sequência. Então Deus ele não te chamou, ou Ele te chamou para produzir, e não para não produzir. Deus chamou para produzir. Isso prova o quê? Dorcas se foi, mas a boa obra de Dorcas ficou. Então, faça a boa obra. Isso. Quando dedo. Boa obra. Para quando tu morrer, ou para quando Deus te recolher, alguém olhe e lembre não de você, mas das obras que tu fez. Porque tem crente, se Deus levar alguém, alguém vai dizer, graças a Deus que se foi. Ainda bem que se foi. Não valeu nada mesmo? Não é assim? Não estou lendo? É assim, igreja. Mas o crente que tem boas obras, alguém fala mal hoje aqui, mas quando morre, alguém vai olhar e dizer assim, olha, tinha todo defeito, mas era um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma serva de Deus, um servo de Deus. Por quê? Porque reconhece o teu trabalho. Aleluia. Entende, igreja? Então vamos acordar em nome de Jesus. Dorcas, ela é o quê? Dorcas, ela é uma mulher que está morta, mas continua pregando. Eu nunca ouvi dizer que o morto prega. Mas as boas obras de quem está morto, que é um servo nação de Deus, fica aqui na terra para todo mundo ver e se admirar. Aleluia. É isso que Dorcas mostra para nós. Então a Bíblia vai dizer que naquele momento todas as viúvas estavam rodeadas, chorando e mostrando as túnicas, vestes que Dorcas fizera, como se fosse o quê? Uma coitadinha. Imagine quando Pedro, ele entra dentro daquela casa, está cheia de viúvas, cheia de pessoas olhando e dizendo, olha Pedro, isso aqui foi obra das mãos de Dorcas. Dorcas morreu, mas deixou saudade. Dorcas morreu, mas deixou as boas obras. É isso que Deus ele quer de nós. Se nós saímos da terra hoje, mas deixamos bons testemunhos para aqueles que vêm e olham e reconhecem daquilo que um dia tu foi diante de Deus. Porque tem muito crente que está saindo da terra, mas deixando um mau testemunho. Só que Dorcas mostra para nós que mesmo morta, ela continua dando bom testemunho. A Bíblia vai dizer que naquele momento as viúvas estavam rodeadas, olhando e falando para Pedro,
40, a Bíblia diz: mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Nós vemos outro detalhe aqui nesse texto, que o propósito de Pedro é o corpo. Nós vemos aqui que Pedro, ele mostra algo muito importante, porque estava rodeado de pessoas. Só que a Bíblia diz que Pedro olha, chama e pede para todas aquelas pessoas sair daquele quarto, daquele momento, naquele lugar. E a primeira coisa que Pedro faz é colocar o joelho no chão e levantar um clamor. Ninguém entendeu? Está vendo? Dorcas estava o quê? Morta. Muita gente olhou e disse: ela morreu, já era, acabou. Mas não tem nada que está morto que um joelho não resolva. Talvez aquela multidão ia atrapalhar a oração de Pedro. Pedro ia ficar constrangido. Pedro, ele estava olhando para o propósito. É por isso que Pedro, ele não estava olhando a quantidade dos corpos que ali estava, mas o propósito de Pedro naquele momento era: eu não tenho poder para trazer a vida, eu não posso operar um milagre, mas a única coisa que eu posso aqui nessa noite, como todo já deu que Dorcas está morta, eu vou me colocar de joelho. Deus está dizendo: desce no propósito, desce no joelho, porque se descer no propósito, descer no joelho, eu vou ressuscitar aquilo que estava morto. Deixa eu dizer algo para alguém aqui nessa noite. Quem aqui não tem sonho? Ah, pastor, eu tenho um sonho, já realizou. Ainda bem, minha filha, ainda bem, meu filho. Mas eu aqui, o Edson, é cheio de sonho. Tem uns que já realizou, mas tem outros que ainda não realizou. Mas enquanto não realiza, sempre vai levantar um mensageiro dizendo: não vai dar certo, já morreu, não tem jeito, desista. Mas a minha fé está dizendo aqui nessa noite: vai para o joelho, desce para o joelho, porque quando se desce para o joelho tem vida, quando se desce para o joelho tem milagre, quando se desce para o joelho tem surpresa. Eu estou pregando para alguém que deixou de orar, eu estou pregando para alguém que deixou de clamar, mas o Senhor me levantou aqui nessa noite dizendo: desce, meu filho, desce, minha filha, porque através do clamor, do propósito, da oração, eu vou mostrar para ti que o milagre vai acontecer. É oração, igreja. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro se colocou de joelho. Então Pedro está o quê? No propósito. É por isso que, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Então nós vemos aqui o milagre que acontece através da oração. Aí nós vemos um crente, uma geração de hoje que ora agora, quer ver milagre, fica aí esperando. Orou agora, já quer que aconteça. Não vai chorar não. Não vai descer não. E é contigo, mano. Pedro olha e pede para todo mundo: sai do carro. Eu estou chorando, é minha amiga. Não, sai. Se retira. E o que acontece? Pedro ora. E Pedro orou aonde? Aonde que Pedro orou? No quarto. Tem um segredo no quarto que tu não viu ainda. Mas Deus me ouve no serviço, no ônibus, no carro. Ainda bem que Deus te ouve em todo canto. Mas tem situações, ou a Bíblia é mentirosa. Fecha a porta do teu quarto e ora. Por que Pedro não orou em outro lugar? Por que Pedro não deixou todo mundo ali? Por que Pedro pede para todos se retirar? Outra coisa,
que ora deitado, eu não sou contra. Eu sei que você é bom de cama mesmo. Quem ora deitado? Hã? Mas a Bíblia mostra que Pedro, o apóstolo, ele colocou seus joelhos no chão. Eu não tenho nada contra quem ora deitado. Tem mais chance de dormir roncado do que orar. Não, Pedro de joelho, ele orou. E quando Pedro, ele orou, e voltando-se para, se de joelho ele orou, e levantando-se para o corpo, disse, tá, então Pedro está no propósito do quê? De oração. Quando ele ora, ele crê na onde? No poder da oração. Então, quando ele crê no poder da oração, ele dá uma ordem. Mas quando ele dá uma ordem, nós vemos aqui que ela atende. Ela ressuscita. Ela é curada. Ela é livre. Ela é liberta. Por quê? Por causa da oração. Aleluia. Entende o poder que a oração tem? Talvez, eu não faço dizer não, Jesus. Eu não vou falar isso não, meu Deus. Segura. Porque a gente vê crente que ele é mostrado na igreja. A oração dele engole todo mundo. Mas quando é no quarto, não tem intimidade. Quando é no quarto, oh meu Deus, cadê? No quarto, tu e ele, intimidade. Não consegue orar, não consegue clamar. Entende? A ressurreição de Tabita, de quem? Alguém que estava morto, alguém que já era caído. Igreja, pega aquilo que é teu aqui nessa noite. Procura andar com amigo, mas amigo quando tudo está mal na sua vida. Você vai saber se é teu amigo. Aí, olha, se você vê amigos que estão com você, por você ter o que oferecer, sai fora. Ah, mas eu não vou ficar porque é tantos anos de amizade, então tu vai viver uma vida miserável mesmo. Quer ter amigo? Peça ajuda quando precisa. Aí tu vai saber se é teu amigo ou se é tua amiga. Mas amigo quando tu tem, sai fora. Por isso que eu não tenho amigo, nem quando eu tenho e quando eu não tenho. Já não quero mesmo por isso. Seja como Tabita. Então a Bíblia diz que ele ora e ela recebe o quê? O milagre. Como ela recebe o milagre, tem algo interessante também. Por que tem? Porque a Bíblia mostra que Pedro afasta algumas pessoas. Entende, igreja? Por quê? Dá a entender que tem algumas pessoas ali que estão impedindo de um milagre acontecer. Entende? Mas isso tem, Guilherme, no dia de hoje. Quantas vezes Jesus não expulsou alguém para o milagre acontecer? A mesma coisa Pedro, ele fez. Porque nós vemos aqui, tem momentos que Deus não vai pedir para sair. Tem momentos que Deus não vai pedir para sair. Deus, ele quer ver o quê? A tua atitude. Ai Deus, afasta de mim aqueles que não querem o meu bem. Deus está dizendo, eu quero ver a tua atitude. Eu quero que você haja. Ai Deus, mas ainda eu estou indo. Seja feita a tua vontade, porque eu não posso me afastar assim. Então faz alguma coisa. Não, tem momento que Deus não pede. Tem que partir de você. Pedro teve sabedoria. Pedro arrancou todo mundo que estava ali. E tem momentos que é Deus que vai tirar. Tem momentos que é Deus que tira. Você
Você pensa que não, alguém saiu da sua vida, não se preocupa. É Deus que está tirando. Outra coisa que eu vou dizer para a gente aqui: não traga pessoas para a sua vida que não ajude a solucionar o seu problema. Não entenda. Não traga pessoas que Deus já arrancou da sua vida. Ah, mas eu amo, eu gosto, e Deus está dizendo: eu já arranquei, já tirei, porque tu não ouve, mas eu estou ouvindo, tu não ouviu, mas eu estou vendo. Ah, mas vem de volta, porque a gente se dá bem. Deus está dizendo: não traga de volta aqueles que eu já arranquei da sua vida. Entende, igreja? Tomara que vocês recebam essa palavra de hoje. Aleluia. Glória a Deus. A pergunta é: por que Deus tirou da tua vida? Por que Deus tirou da tua vida? Ninguém sabe responder? Porque Deus te ama. Aleluia. Quando Deus tira alguém da sua vida, é porque Ele te ama. Então Deus, Ele estava mostrando através de Pedro naquela hora que Ele estava tirando algumas pessoas daquele propósito, daquele momento, por amar a Dorcas. Então tem momentos que Deus, Ele tira alguém da sua vida, e não é para trazer de volta, tá?